O militarismo não presta mais em 2025. O vídeo de hoje é sobre esse tema que você está vendo aí na descrição do vídeo. E a gente vai comentar, eu vou dar a minha opinião, o que eu penso sobre isso para vocês. Devido a essa onda que tá agora na internet, você já deve ter visto muito provavelmente algum vídeo de alguém falando que saiu da força, falando mal da força. Na rede vizinha, por exemplo, está lotado de perfis de pessoas falando mal da Força Armada, que pertenceu a alguma escola de formação, EAR, ESA, SpaceX, AFA. Alguma das escolas de formação das Forças Armadas tem falado bastante mal das forças. Então, o vídeo hoje é sobre isso. O militarismo não presta mais em 2025 e eu vou dar a minha opinião, vou falar o que eu penso sobre isso. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu acho uma certa hipocrisia expor na internet diretamente uma pessoa que passou por uma escola de formação das Forças Armadas e dizer que não presta, que aquilo não presta, não é bom, e falar abertamente, como eu vi em um perfil na rede vizinha, a pessoa falando que não presta, que não recomenda pra ninguém, que a pessoa teve burnout, burnout, que fala, que teve síndrome de burnout lá porque estava na escola de formação e não aguentou. O que eu, Russão, penso sobre isso é o seguinte: não sendo hipócrita, também vim de escola de formação e sou muito grato por tudo que eu passei lá na escola de formação. Minha vida hoje em dia é outra, angariei muitas coisas depois que eu saí de lá, cheguei em um patamar que eu não imaginei que eu chegaria e estamos aqui hoje trabalhando com a internet, ajudando vidas. Porém, eu preciso ser muito grato a esta fase que eu vivi, a fase que eu pertencia a Epicar, que eu fiz a escola de formação até o momento que eu saí de lá. Tem vídeo no canal falando sobre isso. Então eu sou muito grato, eu não acho que é justo você falar que algo é horrível, que não presta, porque não foi bom para você, na sua visão. Sendo realista, o que acontece, na verdade, é que no militarismo, nas escolas de formação ali, ou até mesmo depois de formado, vão ter coisas ruins, mas isso não é exclusivo do militarismo. Isso ocorre em todos os lugares, todas as profissões. Toda profissão tem a sua parte boa e também tem a parte ruim. Isso acontece para todo mundo. Acontece para um cara que está entrando ali para fazer a formação de sargento e também acontece para um médico, por exemplo, que é uma das profissões que no Brasil é bem vista, digamos assim, né? Bem quista aí pelas pessoas e muitas pessoas sonham em ser. Não pelos motivos corretos, que eu acredito que deveria ser, mas por essa grande máquina de dinheiro, né? E por a profissão ter um prestígio. Acaba que, até mesmo dentro de uma profissão bem requisitada, digamos assim, vai ter as suas partes ruins. Você vai encontrar médicos reclamando de plantões, reclamando do valor dos plantões, que não acham que é muito justo. E isso vai acontecer com todo mundo. Então eu não acho que é correto a gente chegar, expor para todo mundo, dizer que é uma carreira que não presta, que não vale mais em 2025, até porque a maioria esmagadora dos públicos que prestam esses concursos, com exceção de IME, ITA, EFON, Escola Naval, que tem algumas pessoas que não correspondem a esse perfil que eu vou citar. Mas a grande maioria que prestam ali para as provas de sargento, oficiais, essa grande maioria são pessoas que vêm de uma condição financeira não muito boa, vêm de uma realidade não muito boa financeiramente e economicamente falando. Então, os concursos militares, eles são uma grande porta para você dar uma guinada na sua vida, para você dar um pontapé inicial na sua vida. Seja você muito novo entrando para colégio naval e Epicar, ou você já um pouco mais velho entrando ali para uma ESA, para uma EAR, para uma SpaceX, algo do tipo. Então eu não acho que é justo a gente chegar e falar deliberadamente que não presta mais em 2025, que é o que eu tenho visto essas últimas semanas acontecer bastante na internet. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que às vezes uma coisa para você pode não ser tão boa quanto para outra pessoa. Então eu acho que isso também é algo que tem que ser levado muito em consideração quando a gente está falando sobre as carreiras militares e a sua formação. A carreira militar, ela exige muito de você: hierarquia, disciplina, responsabilidade, abdicação, dedicação para aquilo. Em certos momentos, em vários momentos, até mesmo depois da formação ali, você vai ter que abdicar um pouco de estar com a sua família, por exemplo, em alguns momentos. Quando você pegar um serviço ali na sua escala, cair num feriado, cair num Natal, por exemplo, você tiver de serviço. Se você não conseguir passar aquele seu serviço, pagar para alguém tirar o serviço para você ou conseguir uma troca na escala, você vai ter que bancar tua guerra ali, meu irmão. Você
vai ter que bancar aquilo. Então já é uma coisa que você já tem que saber que isso vai acontecer. Se você for oficial também das Forças Armadas, por regulamento militar, você tem que ter vivência nacional. Então o que é a vivência nacional? O oficial, ele tem que ter essa vivência pelos estados. Por isso que o oficial, ele é deslocado, ele é transferido de anos em anos, né? De 2 anos, de 3 em 3 anos ali, mais ou menos, em média. Ele é transferido para outros estados, para que tenha essa vivência nacional. Ah, mas isso para mim é ruim, eu não quero isso. Então não seja militar. Não é para você depois ficar cuspindo no prato que você comeu e dizendo por aí abertamente que é ruim pra caramba. E eu não falo isso, pode vir alguém no comentário e falar, ele fala isso porque ele vem de mentoria. Não, isso não tem nada a ver. O militarismo, ele vai servir as escolas de formação para pegar um moleque mais novo ali, vamos falar, por exemplo, de ESA, um moleque vai fazer uma SpaceX, um moleque não tem uma condição maneira em casa, o cara às vezes não passa necessidade, mas não vive com luxos, vive na média, ou às vezes tem pessoas que nem na média vive, e aquilo ali é uma saída, pro cara não ter que procurar algum caminho errado, que o cara consegue alcançar através dos estudos. Estuda, vai prestar o concurso, se dedica, passa na prova e vai lá fazer a sua formação. E aí o cara vai sair dali, por exemplo, um sargento, o cara sai dali ganhando seus 4, 5 mil reais ali depois de formado, vai ganhar a transferência, vai ganhar o soldão. Então o cara se forma ali, por exemplo, um sargento na ESA, vai sair com nível superior em 2 anos e vai sair ali com uma graninha no bolso. Acho que o soldão devia estar uns 16 mil reais, se eu não me engano, o soldão que pega depois de formação na ESA ali, né? Quando você se torna um sargento de fato. Então, cara, tem que ser levado tudo isso em consideração. Eu acho que é super injusto o que algumas pessoas têm feito hoje, que é falar abertamente que não presta, que não vale a pena, sendo que é uma ótica muito particular, é muito particular. O que uma coisa não funcionou para esta pessoa que tá na internet agora pregando aí que não presta mais, que não vale a pena você ser militar, foi o que aconteceu para ela. E eu acho que é super injusto ao ponto da pessoa estar cuspindo no prato que comeu, porque foi uma coisa que serviu para ela dar um pontapé inicial. Se hoje você vê alguém na internet, por exemplo, que faz um trabalho na internet, que veio das escolas de formação, por exemplo, a pessoa ela passou por aquele momento, aquilo deu um start na vida dela para que você chegasse onde estivesse. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Por isso que eu acho que é muito injusto ter esse tipo de fala. É importante reconhecer que tem sim, não sendo hipócrita, tem sim uma parte ruim, tem uma grande diferença entre praça e oficial, oficialato, tem diferença entre tratos, isso realmente acontece. Existe também a situação do ego, muitas pessoas ficam com o ego infladíssimo dentro do quartel, isso acontece, é verdade. Tem gente que não tem a noção ali, falando mais sobre a questão de oficialato, né? Não tem noção de que ali dentro, isso não são todos, só pra deixar claro, que ali dentro é um universo que a pessoa vive, mas que lá fora é uma coisa diferente. Ela vai carregar os princípios, os valores, a moralidade que ela vai aprender ali dentro, mas tem que entender que lá fora, o seu soldado, o seu sargento, eles vão ser pessoas comuns. Como já vi, por exemplo, amigos meus que já foram punidos por bobeira. Na rua, por exemplo, não viu ali um tenente, viu ali o capitão na rua, não cumprimentou e foi punido. Ah, mas por regulamento você tem que cumprimentar pelo menos um bom dia, uma boa tarde, tá tudo bem, mas aí você lá, enquanto oficial, você vai punir o cara porque o cara não te cumprimentou? Que ego inflado é esse? Então isso é um exemplo, tá? Acontece essas coisas, acontece como outras também, algumas injustiças. Não vou ser hipócrita, não vou ser hipócrita de falar que não acontece, mas essa é a parte ruim. O que não vai deletar totalmente as partes boas que acontecem também. Então não tem como ser hipócrita e fazer o que muita gente tem feito hoje em dia na internet. Então o que eu acho, a minha opinião, Russão, o que eu penso sobre isso é, pela parte que eu passei pelo militarismo, que eu fui de escola de formação, eu sou muito grato àquilo ali, ajudou muito a mudar a minha mentalidade de garoto para que eu pudesse começar a me tornar um homem hoje em dia. Então aquilo ali foi fundamental para mim, eu aprendi muita coisa ali sobre hierarquia, liderança, relações interpessoais. Então aquilo foi fundamental, valores, princípios, a ideia de honrar a família, tudo isso eu já aprendi dentro de casa com a minha mãe, mas lá foi mais reforçado, foi fundamental para uma construção do meu caráter. Então eu não vou vir aqui e falar que aquilo não presta para ninguém. Não, tem muitos jovens que, por exemplo, se passam por uma EPICAR, um colégio naval da vida, eles mudam completamente a perspectiva. Tem gente que estuda para o concurso e ele vive dentro de uma realidade socioeconômica bem ruim. O cara, ele mora dentro de uma comunidade, ele convive todo dia vendo a realidade social dele, pessoas envolvidas com
com coisas erradas, não vou citar aqui para não correr o risco de banir o vídeo. Então, aquele cara, ele já se destacando ali para os estudos, ele já foge dessa realidade socioeconômica dele. E ele vai se destacar de muitos amigos, prestando concurso, se formando lá dentro. O cara vai ter um prestígio. Então, ele vai... fora tudo que ele vai aprender lá. É super válido você passar por isso, não degrina a imagem das instituições, apenas sendo realista, dizendo que vão ter coisas ruins, bem como vão ter coisas boas. E as coisas ruins também tem em todo lugar, meu irmão. Não espera você achando que vai trabalhar de CLT, por exemplo. Ai, não quero ser militar. Militar, pô, fulaninho de tal lá na rede vizinha falou que ser militar hoje em dia não presta, não vale mais a pena. E aí você vai, entra pro CLT, começa a trabalhar de CLT, você acha que vai ser mil maravilhas? Você acha que você não vai ser subjugado, que você não vai ter estresse, que seu patrão não vai ser um filho da mãe? Não é assim que a vida funciona, rapaziada. Então toma muito cuidado com o que vocês têm visto aí nesses últimos meses aí na internet, muita gente falando que não presta, e tem gente que fala, veio porque quis, então eu já sabia como era. E isso até certo ponto é uma verdade. Vocês têm que saber como que funciona. Lá dentro vai ter que ter hierarquia, vai ter que ter disciplina, vai ter que aprender a respeitar o horário, ter subordinação ali, aprender a respeitar o seu mais antigo, cumprir as coisas que tem que ser feita, fazer o que é certo porque é certo, não porque tem alguém olhando. Então vocês têm que acostumar com isso, já entender que é isso que acontece na formação. Você vai aprender lá também as coisas militares ali, os tratos, né? Tudo que envolve militarismo, mas tem que saber que é assim que funciona. Vão ter momentos ruins, bem como vão ter momentos bons. Então não vamos ser hipócritas ao ponto de dizer que não presta mais em 2025, não vale a pena. Beleza? Bom, então esse foi o vídeo onde eu queria expor minha opinião aqui para vocês em relação a esse assunto que tá aparecendo bastante na internet. Se você quiser se preparar em alto nível na matemática para conseguir ser aprovado nas provas de sargento, ESEAR, oficialato, AFA, EFON, SPSEC, CFO, CBMERG e Barro Branco, que é a academia ali de bombeiros e polícia militar ali de São Paulo, clica aqui no link da descrição e faça parte da nossa mentoria Kraken 2025 para você elevar o seu nível em matemática e conseguir a sua aprovação real, conseguir ser aprovado de fato. Caso queira, também pode nos chamar na rede vizinha para conversar, entender melhor como funciona o nosso processo, a mentalidade que a gente precisa que você tenha para que o trabalho possa fluir da melhor maneira possível. Então, obrigado pela sua audiência, peço que se inscreva no canal, deixe um like e tamo junto. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Fui!